Olá, professora Alda Márcia de Língua Portuguesa. Hoje a nossa aula será sobre derivação das palavras. E quando falo em derivação de palavras, eu posso ter a derivação prefixal ou a derivação sufixal. Derivação. O que é uma derivação? A derivação é um processo de formação de novas palavras pelo acréscimo de afixos a um radical. Se eu observar essas três palavras aqui, eu tenho chuva, chuvisco e chuvarada. Observem que essas três palavras, elas têm o mesmo radical, que é CHUV. Porém, são três palavras diferentes, porque elas foram acrescentadas nelas sufixos para formar outras palavras. Então, eu fiquei com chuva, chuvisco, chuvarada. São três palavras com o mesmo radical, porém são palavras diferentes. A derivação prefixal. Como é que eu formo uma derivação prefixal? Na formação da palavra, na derivação prefixal, eu tenho que colocar um prefixo no radical para formar outra palavra. Por exemplo, na palavra montar, eu tenho a palavra montar, o radical montar. Eu coloquei o prefixo des, então eu formei outra palavra, eu formei a palavra desmontar. Já na palavra justiça, eu acrescentei a ela o in e formei outra palavra, injustiça. Observem que tanto a palavra desmontar como a palavra injustiça traz um sentido de negação para as duas palavras. Derivação sufixal. A derivação sufixal eu faço através do acréscimo de sufixos às palavras. Esses sufixos, eles geram, na maioria das vezes, nós trabalhamos eles com os sufixos aumentativos e os sufixos diminutivos. Nos sufixos aumentativos nós temos papel, eu acrescentei o ão, então eu fiquei com a palavra papelão. Casa, eu acrescentei rão e eu fiquei com casarão. E pé, eu acrescentei zão e fiquei com a palavra pezão. Então, são três palavras que, com o acréscimo do sufixo aumentativo, eu formei outra palavra. Isso aí é a derivação sufixal. Os sufixos diminutivos. Eu também posso formar outras palavras utilizando os sufixos diminutivos. Por exemplo, legal, eu acrescentei zinho e ficou legalzinho. Pé, eu coloquei zinho também e formei a palavra pezinho. E a última palavra, animal, também acrescentei o sufixozinho e formou animalzinho. Então, para que eu possa ter as palavras derivadas, eu posso utilizar prefixos, que vem antes da palavra, e o sufixo, que eu coloco depois da palavra. Então, são derivação prefixal, que eu coloco o prefixo antes da palavra para formar outra, e a derivação sufixal, que eu coloco um sufixo depois da palavra, formando outra palavra.